Com a palavra, pelo tempo regimental, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, a vereadora Aline, os vereadores e todo o público presente. Quero cumprimentar também o senhor Divaldo, que está aqui hoje, né, veio para uma reunião com a gente, a Comissão de Educação e Saúde e do Direito das Pessoas com Deficiência. Convidamos os secretários da Assistência Social e também da Saúde, com uma semana de antecedência, com ofício, mas não compareceram, mandaram representante. Então, eu cancelei a reunião, porque eu quero a presença dos secretários. Não a parte para o vereador Lemos. Obrigado pela parte, vereadora. Louvo a sua decisão. Eu já fiz reuniões aqui em que convidei secretários e eles mandaram representante, mas já tinha tomado a decisão de que as próximas também iria cancelar. Parabéns pela sua decisão. Essa causa é nobre e quando eu falo do reconhecimento do Poder Executivo, Legislativo, também faço referência a isso. Um convite de um vereador para o Poder Executivo tem que ser respeitado, ainda mais tratando do que é a causa aqui, o objeto da causa, em defesa de um trabalho fantástico realizado e que precisa sim os secretários vir aqui, ouvir o vereador, entender o que está acontecendo e nós termos respostas oficiais. Chega de se fazer política em São José com fofoquinha, comentário de corredor. Nós precisamos ouvir o secretário oficialmente dizendo por que isso é assim, por que aconteceu diferente e o que será feito oficialmente. Parabéns, louvo a sua decisão, eu também farei assim. Obrigado pela parte, vereador. Acho que é uma questão de respeito mesmo, né? Se nós chamamos o secretário, é porque a gente quer ouvi-los, né? A gente não está aqui para acusar ninguém, mas realmente saber o que está acontecendo, perguntar, até para a gente poder ter um posicionamento, né? E não tomar medida sem ter conhecimento. Então, com uma semana de antecedência, com ofício, telefonema, e não fomos atendidos. Então, eu considerei isso como desrespeito. Eu dou uma parte ao vereador Cloni. Boa noite, vereadora. O que a senhora traz à tribuna aí é extremamente grave, essa comunicação da senhora. Demonstra a falta de comprometimento do secretariado municipal com a cidade, e especialmente com a população josefense, vereador Santos. Que um convite de um parlamentar eleito pelo povo, pela sociedade josefense, deveria, no mínimo, ter uma resposta. Recentemente, foi dito aqui na Câmara que o deputado Marcos Vieira fez uma reunião, acho que foi o vereador Santos que levantou, convidou o secretário de Estado para estar presente e encaminhou o representante. E também assim ele prontamente encerrou a reunião. E digo mais, secretária, vereadora, os secretários eles têm adjuntos. Nós temos o secretário, vereador Nardi, e nós temos o secretário adjunto, que também é um representante da pasta. Será possível que ambos estavam ocupados no mesmo dia, no mesmo horário, não consegue fazer uma agenda de cronologia em respeito ao Legislativo? Vossa Excelência tem o total apoio deste parlamentar e digo mais, nós temos que fazer isso de forma a termos um Legislativo realmente respeitado. Respeitado é poder ter respostas, como a do presidente Orvino, que encaminhou como vereador um ofício no dia 15 e 2 dias depois a prefeita já respondeu para ele. E como é que um secretariado não responde? Né? Espero que todas as respostas sejam prontas, como foi feita para o presidente. Muito obrigado pelo parte. Obrigado, vereador Tony, pela parte. Realmente somos representantes do povo, temos legitimidade e a gente também quer respeito, né? Um outro caso que eu vou falar aqui foi de uma situação que uma estudante de jornalismo mandou essa semana, na semana passada, uma situação de uma criança lá em Belo Horizonte, numa escola municipal. A escola ela promoveu um passeio com as crianças no cinema e já planejou com antecedência, né? 7 da manhã saíram e deixaram essa criança na escola porque não tinha inclusão para ela no passeio. Ela ficou das 7 da manhã às 11h20 da manhã, passeando no corredor da escola com o funcionário, porque ela não pôde participar do passeio.
E aí, refletindo sobre esse assunto, a mãe aqui faz um desabafo que me emocionou. Ela fala assim: hoje, vendo meu filho chegar da escola, não tive como não chorar. Vê-lo chegando com um balãozinho pendurado na cadeira com o prêmio de consolação, doeu-me ainda mais. E aqui ela fala para nós legisladores, até quando a inclusão vai ser algo que existe apenas nos projetos escritos em folhas? Como ele vai formar suas ideias e sentimentos sem o apoio da escola, da sociedade? Não desisto, mas me sinto muito cansada. Então, o que eu venho a respeito disso refletir é sobre a inclusão social, né? É tão bonita essa palavra, né? Todo mundo fala, é moda, né? Falar inclusão social. Mas a gente começa a olhar que, na prática, pouco se funciona. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que a relatora foi a Mara Gabrilli, está aqui, ó, todos os direitos das pessoas com deficiência. Mas aonde está, na realidade, isso? Isso me fez refletir nas nossas escolas aqui em São José. Até vou falar com a vereadora Aline, o vereador Velha, para nós pedirmos uma relação das crianças com deficiência. Então, a parte do vereador Caê. Obrigado, vereadora Cristina. Eu peço que a senhora inclua também as escolas particulares. Tenho recebido denúncias de alguns pais, não foi somente um caso isolado, de escola particular nesse município solicitando a retirada de crianças autistas e também com outras síndromes, com alegações absurdas, como se a criança tivesse um comportamento violento ou coisa parecida, onde a gente vê formas que vêm direto ao seu relato, de ações de preconceito extremo. Os pais ficam inseguros porque não querem viver o embate com aquela escola, porque como é que irão deixar um filho no espaço onde a criança não é benquista. Então, parabéns a senhora trazer o tema e provocar a comissão de fazer essa grande busca na nossa cidade. Porque se nas escolas nós ainda enfrentamos a dificuldade da inclusão, que está em outros espaços sociais, ainda estamos realmente muito no discurso e muito distante das práticas da inclusão e do desenho universal, como a senhora tem falado constantemente aqui na nossa casa. Então, peço que incluam as escolas particulares, porque os relatos têm sido bem preocupantes. Obrigada, vereador. Muito importante isso que o vereador falou, realmente incluir todas as escolas, porque através dessa denúncia que a mãe fez nas redes sociais, ela ali colocou sua dor, né, em relação a essa situação, já sofre com tudo que o filho passa, ainda mais com esse preconceito, né? Então, a gente vai pedir essa lista mesmo das escolas também particulares, como o vereador falou, o vereador Caê, muito importante, das escolas do nosso município, quem são as crianças que estão na escola, autista, com síndrome de Down, deficiente física, intelectual, né? E como essas crianças estão participando, né, da escola. Essa criança em Belo Horizonte, e não foi a primeira vez, inclusive na festa junina da escola, ele não foi convidado. Então, até quando a gente não vai ter um olhar assim e realmente fazer cumprir a Constituição, né, que diz lá no artigo 5º do inciso 1º, somos todos iguais perante a lei, homens e mulheres. Então, que trate as pessoas como iguais, realmente como elas merecem ser. E não deixar uma criança excluída. Se fala tanto em inclusão, e a gente vê uma situação dessa, vamos buscar no nosso município, acompanhar, falar com as famílias, ver como tem sido, né, a situação dessas crianças na escola, se tem sido realmente incluída, se elas estão participando dos eventos, né, estão fazendo parte. Acho que chegou a hora de a gente realmente buscar isso e fazer um movimento em relação a isso, vereador Caê. E a gente realmente buscar para ver o que está acontecendo de verdade. Porque quantas famílias, essa mãe colocou na rede social, mas quantas famílias estão aí escondidas, acuadas, não sabem nem a quem recorrer e como fazer. Estão lá, sendo humilhadas, muitas vezes, nesse sentido, mas pensam que não tem ninguém que possa olhar por elas. Então, é sim competência nós, legislador, tomar uma atitude em relação a isso. E outra situação, falando ainda sobre inclusão, tem pouco tempo ali, amanhã vai ter uma palestra na USJ, que é um evento de comemoração ao setembro do Dia Nacional dos Surdos, né, que é dia 26, mas que já está fazendo eventos na USJ, e vai ter ali grandes palestrantes, professores, falando da cultura surda, né, os surdos também vão estar lá.
Eu vou estar lá também falando de políticas públicas voltadas para a comunidade surda, né? Eu tenho acompanhado muito eles, tanto antes da minha de ser eleita, como também agora eleita, né? E gostaria que vocês fossem lá também conhecer um pouco mais esse mundo dos surdos, para que a gente junto possa buscar políticas públicas realmente. 30, por favor, 30 segundos para que a vereadora possa concluir. Porque eu tenho percebido que leis a gente tem das melhores que possam ter, mas nós temos que fiscalizar para que elas venham ser cumpridas mesmo. E muitas delas estão lá escondidas e as pessoas nem sabem que existem. Então, cabe a nós, realmente, legislador, buscar essas leis, fazer com que elas sejam cumpridas, como do ônibus, que em 2014 já foi uma lei federal para que todos os ônibus fossem adaptados para cadeirante. E isso não acontece. Os ônibus não estão adaptados. Então, nós temos que tomar uma atitude em relação a isso e não deixar a coisa acontecer assim, à deriva, como tem acontecido. Obrigado e boa noite a todos.